Um líder está diante de enormes mísseis, cercado por milhares de soldados que gritam em uníssono. Uma adolescente aparece cada vez mais ao seu lado em eventos de nível nacional. As largas avenidas e os novos complexos residenciais de Pyongyang brilham intensamente sob as luzes. Mas, em outro lugar, há mulheres que dependem dos mercados para trocar cada mercadoria por comida para suas famílias. Há crianças que crescem em uma sociedade onde a escola não se resume apenas a livros e cadernos. Há jovens que precisam pensar com extremo cuidado antes de assistir a um filme estrangeiro, usar um pendrive ou até mesmo acessar uma informação vinda do outro lado da fronteira. E há mulheres que atravessam rios rumo à China na esperança de encontrar uma vida diferente, mas que podem acabar presas em uma armadilha ainda mais perigosa. O mais curioso é que o mundo inteiro conhece o rosto de Kim Jong-un, mas sabe muito pouco sobre a vida real por trás das portas do poder que o cercam. Enquanto isso, a vida de milhões de cidadãos comuns é envolvida por limitações que, para quem está de fora, são extremamente difíceis de enxergar. Esta é a Coreia do Norte sob o governo de Kim Jong-un. E aquilo que aparece na televisão talvez seja apenas a camada mais superficial dessa história. Parte 1. As mulheres que mantêm toda a família viva por meio dos mercados. Em um país onde a economia oficial é rigidamente organizada pelo Estado, existe um paradoxo bastante peculiar. Em muitas famílias, quem leva dinheiro e comida para casa são justamente as mulheres que ficam atrás de pequenas bancas nos mercados. Desde as graves turbulências econômicas da década de 1990, os mercados conhecidos como Jangmadang passaram a ocupar um papel cada vez mais importante na vida cotidiana da Coreia do Norte. Desde cedo, muitas mulheres precisam procurar mercadorias, levar verduras, alimentos, roupas ou utensílios domésticos para o mercado e permanecer ali durante horas esperando clientes. O lucro nem sempre é grande, mas pode ser suficiente para decidir se haverá ou não comida na mesa naquela noite. Um aspecto importante é que muitos homens continuam vinculados às unidades oficiais de trabalho do Estado, enquanto as mulheres costumam ter maior flexibilidade para participar do comércio. Com isso, algumas esposas e mães acabaram se tornando a principal fonte de renda da família. Para elas, o mercado não é apenas um lugar de compra e venda. É também uma rede de informações, relações sociais e um pequeno espaço onde conseguem encontrar suas próprias formas de sobreviver. Mas ter renda não significa ter liberdade completa. As atividades comerciais ainda podem enfrentar inspeções, restrições e períodos de maior controle por parte das autoridades. As vendedoras precisam constantemente equilibrar a necessidade de ganhar dinheiro, evitar problemas e cuidar dos filhos. É aí que está o paradoxo. As mulheres podem aparecer pouco nos níveis mais altos do poder, mas, em muitas famílias, são justamente elas que garantem que o fogo da cozinha continue aceso. Mas a quantidade de dinheiro que uma família consegue ganhar não é o único fator que determina como ela vive. Na Coreia do Norte, basta mudar o lugar onde se mora para que a vida possa assumir uma aparência completamente diferente. Parte 2. A Pyongyang brilhante e a distância das regiões mais afastadas. Uma Coreia do Norte pode ser representada pelos novos conjuntos residenciais que surgem em Pyongyang, com largas avenidas, grandes praças e trens elétricos atravessando o centro da cidade. Mas existe outra Coreia do Norte nos distritos mais distantes, onde o próprio governo precisou lançar um programa de vários anos para tentar reduzir as diferenças de desenvolvimento. Sob Kim Jong-un, dezenas de milhares de novos apartamentos foram construídos na capital, formando áreas urbanas modernas que aparecem com frequência na televisão estatal.
Para quem consegue viver nesses locais, isso pode significar moradias melhores, transporte mais conveniente e acesso mais fácil a determinados serviços. Mas basta sair de Pyongyang para que o cenário possa mudar rapidamente. A Política de Desenvolvimento Regional 20-10 estabelece como objetivo construir instalações industriais modernas em pelo menos 20 localidades por ano durante um período de 10 anos. O próprio fato de um programa dessa dimensão ter sido lançado também indica que a diferença entre o centro e muitas regiões periféricas continua sendo um problema que o Estado reconhece e tenta enfrentar. Nas áreas rurais, a vida costuma estar fortemente ligada às plantações, às hortas familiares e a fontes adicionais de alimentos fora do sistema oficial de distribuição. O Programa Mundial de Alimentos, o WFP, já observou que a alimentação das pessoas que vivem fora das áreas urbanas tende, em geral, a ser menos diversificada. Isso não significa que todos em Pyongyang sejam ricos, nem que todas as famílias rurais sejam pobres. Mas o lugar onde uma pessoa nasce e vive pode influenciar profundamente as oportunidades, os alimentos e os serviços aos quais ela consegue ter acesso. Mas, por mais bonita que seja uma casa, ela não resolve a pergunta mais básica de qualquer família: o que haverá sobre a mesa esta noite? Parte 3. Uma potência nuclear, onde milhões ainda sofrem com a desnutrição. O ponto mais preocupante não é saber se existe comida na Coreia do Norte. A questão é por que, depois de tantas décadas, conseguir uma alimentação nutricionalmente adequada ainda continua sendo um problema para milhões de pessoas. Imagine uma refeição simples em uma área rural: cereais ou batatas, alguns vegetais e, às vezes, alimentos cultivados em uma pequena horta atrás de casa. Se a quantidade recebida pelo sistema oficial não for suficiente, a família pode precisar recorrer aos mercados, pedir ajuda a parentes ou produzir alimentos por conta própria para compensar a falta. Segundo o Programa Mundial de Alimentos, o WFP, quem vive fora dos centros urbanos tende a ter uma alimentação de pior qualidade, e muitas famílias dependem justamente dessas fontes complementares. De acordo com os dados atualmente divulgados pelo WFP, cerca de 10,7 milhões de norte-coreanos sofrem de desnutrição, o equivalente a mais de 40% da população, com base nas estimativas utilizadas pela organização. Aproximadamente 18% das crianças apresentam atraso no crescimento. Mas as causas não podem ser resumidas em uma única explicação. A Coreia do Norte possui uma área relativamente limitada de terras cultiváveis. Sua agricultura é afetada por desastres naturais e condições climáticas adversas. Enquanto o acesso a máquinas, insumos e comércio também enfrenta diversos obstáculos. A isso se somam a forma como os recursos são distribuídos e decisões políticas mantidas ao longo de muitos anos. Os grupos que costumam sofrer os impactos mais graves não são aqueles com maior capacidade de se adaptar, mas sim crianças pequenas, mulheres grávidas e famílias pobres que vivem em regiões mais afastadas. O paradoxo, portanto, é evidente. Um país pode investir em programas militares extremamente complexos, enquanto para uma família comum a questão mais urgente ainda pode ser simplesmente como fazer com que a refeição de amanhã seja mais completa do que a de hoje. Mas, para uma criança norte-coreana, crescer não depende apenas do que existe no prato. Desde muito cedo, ela também entra em um sistema no qual educação, disciplina e deveres coletivos estão profundamente ligados entre si. Parte 4. Juventude. Quando a escola não é apenas livros e aulas. Imagine que você ainda esteja em idade escolar, mas, além das provas, dos livros didáticos e das aulas, também existam períodos de mobilização para trabalhos coletivos, nos quais simplesmente se recusar
não é algo fácil. Na Coreia do Norte, a escola não é apenas um lugar de transmissão de conhecimento. Segundo relatórios de direitos humanos, crianças e adolescentes em algumas regiões já foram mobilizados para realizar tarefas como trabalho agrícola, coleta de materiais, apoio em construções ou outras atividades coletivas. Um relatório do OSHA de 2024 descreveu o trabalho forçado no país como um sistema institucionalizado que afeta diversos grupos da população. É importante destacar que nem toda atividade coletiva pode ser classificada como trabalho forçado, e nem todas as crianças norte-coreanas passam pela mesma experiência ou pelo mesmo nível de exigência. No entanto, quando um estudante precisa participar de trabalhos em condições nas quais é difícil recusar, o tempo destinado aos estudos, ao descanso e ao desenvolvimento pessoal pode diminuir consideravelmente. Para uma criança, algumas horas de trabalho podem parecer apenas uma tarde. Mas, quando isso se repete durante anos, o custo não está apenas no esforço físico. Também pode afetar a saúde, o desempenho escolar e até mesmo a capacidade de imaginar um futuro diferente. O paradoxo está justamente aí. A escola deveria ser um lugar que amplia as possibilidades de uma criança. Mas, em um sistema que atribui enorme importância às obrigações coletivas, a própria infância pode acabar limitada por deveres que os jovens não escolheram por conta própria. No entanto, não é apenas o tempo dos jovens que pode ser controlado. Às vezes, até mesmo um único filme assistido atrás de portas fechadas pode se transformar em um problema. Parte 5. Quando um filme sul-coreano pode se tornar um crime grave. Na maior parte do mundo, assistir a um filme estrangeiro é apenas uma forma de relaxar depois de um dia de trabalho. Mas, na Coreia do Norte, um pequeno pendrive contendo filmes sul-coreanos pode se transformar em algo capaz de fazer uma família inteira viver com medo. A Coreia do Norte aprovou leis contra o que chama de pensamento e cultura reacionários, aumentando significativamente as punições para quem acessa, armazena ou distribui determinados conteúdos culturais estrangeiros. Em 2024, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos alertou que cidadãos norte-coreanos poderiam até enfrentar o risco de pena de morte por assistir ou compartilhar certos programas de televisão estrangeiros. Imagine um jovem fechando cuidadosamente a porta, diminuindo o volume ao mínimo e conectando um pendrive à tela. O que aparece diante dele pode ser apenas roupas, músicas, apartamentos ou cenas comuns da vida cotidiana na Coreia do Sul. Mas essas imagens revelam um mundo completamente diferente daquele apresentado pela mídia oficial. Em 2026, a Amnesty International publicou relatos de pessoas que deixaram a Coreia do Norte, segundo os quais indivíduos flagrados assistindo a programas sul-coreanos podem ser humilhados publicamente, enviados para campos de trabalho e, em casos considerados graves, até executados. A organização também afirmou que as punições não são aplicadas sempre da mesma forma e que dinheiro, conexões pessoais ou subornos podem influenciar o desfecho. O que torna os conteúdos estrangeiros tão sensíveis não é apenas o entretenimento em si. Eles podem oferecer ao espectador um ponto de comparação com o mundo exterior. E, em um sistema onde a informação é rigidamente controlada, justamente essa capacidade de comparar pode ser considerada especialmente ameaçadora. E se até o direito de assistir a um filme pode ser controlado dessa maneira, a próxima pergunta é ainda mais assustadora. O que acontece com aqueles que o Estado considera uma ameaça? Parte 6. As prisões que não aparecem nos vídeos de propaganda. Em imagens de satélite, elas podem parecer apenas conjuntos de construções localizados entre montanhas, cercados por grades e pequenas estradas.
Mas para alguém enviado ao sistema de detenção da Coreia do Norte, esses lugares podem representar o ponto em que toda a sua vida muda de direção, enquanto a família do lado de fora quase não sabe o que está acontecendo. Ao longo de muitos anos, o OHCHR e organizações internacionais de direitos humanos registraram denúncias de prisões arbitrárias, desaparecimentos forçados, tortura, trabalho forçado e instalações destinadas a pessoas consideradas culpadas de crimes políticos. No entanto, esse sistema não é composto por apenas um tipo de prisão. Além dos campos de prisioneiros políticos frequentemente mencionados em relatórios internacionais, existem diferentes tipos de centros de reeducação, campos de trabalho e instalações de detenção com funções distintas. O que torna essa realidade especialmente difícil de verificar é o fato de que pessoas de fora praticamente não conseguem acessar esses locais livremente. Grande parte das informações disponíveis vem de depoimentos de ex-detentos, desertores, imagens de satélite e investigações realizadas ao longo de muitos anos. Por isso, nem toda história que circula na internet pode ser tratada automaticamente como verdadeira. Mas o aspecto mais assustador talvez não esteja nos detalhes mais chocantes. Está no fato de que uma pessoa pode ser separada da família, perder sua liberdade e ser levada para um sistema pouco transparente, no qual o acesso à assistência jurídica independente é extremamente limitado. Para os familiares que permanecem do lado de fora, às vezes a maior pergunta é simplesmente: onde essa pessoa está, ainda está viva e quando poderá voltar para casa? Para alguns, a ideia de escapar desse sistema os leva em direção à fronteira. Mas conseguir chegar ao outro lado não significa necessariamente alcançar a liberdade. Parte 7. Mulheres que atravessam a fronteira. Escapam de um lugar, mas caem em outra armadilha. Há mulheres que atravessam a fronteira para a China na esperança de encontrar comida, ganhar dinheiro ou simplesmente buscar uma forma diferente de sobreviver. Mas, quando não possuem documentos legais, justamente essa invisibilidade pode transformá-las em alvos fáceis de exploração. Especialistas em direitos humanos das Nações Unidas já alertaram que mulheres e meninas norte-coreanas na China correm o risco de ser traficadas para casamentos forçados, exploração sexual, trabalho forçado ou serviço doméstico em condições de dependência e abuso. O problema é que quando uma mulher não possui status legal de residência e vive constantemente com medo de ser descoberta, procurar a polícia ou serviços de proteção se torna extremamente difícil. Ela pode saber que está sendo explorada e ainda assim não ter coragem de fugir, porque do outro lado da porta nem sempre está a liberdade. Pode estar a prisão e a repatriação. Segundo a Human Rights Watch, entre o início de 2024 e setembro de 2025, pelo menos 406 norte-coreanos foram forçados pela China a retornar ao país, onde poderiam enfrentar maus tratos e repressão. No fim de 2025, especialistas das Nações Unidas voltaram a exigir que Pyongyang prestasse esclarecimentos sobre as pessoas repatriadas, suas condições de detenção e, em particular, os casos envolvendo mulheres. Para uma mulher, isso pode significar enfrentar 3 caminhos igualmente arriscados: permanecer na pobreza, partir e correr o risco de ser explorada, ou ser enviada de volta sem saber o que estará esperando por ela. Mas mesmo para quem nunca tentou deixar o país, o lugar onde pode viver, estudar e trabalhar também não é uma questão inteiramente pessoal. Parte 8. Songbun. Quando a origem da sua família pode acompanhar você. Em muitos lugares, o passado dos avós permanece apenas em fotografias antigas. Mas, na Coreia do Norte, a história política de uma família já pôde influenciar o local de moradia, a profissão e até as oportunidades das gerações que nasceram depois.
Esse sistema é geralmente chamado de Songbong, um mecanismo de classificação sociopolítica baseado na origem familiar e no grau de lealdade atribuído pelo Estado. Isso não significa que cada cidadão carregue um cartão dizendo claramente a qual categoria pertence. O Songbong funciona de maneira mais discreta, por meio de registros familiares e avaliações do histórico pessoal. Em 2014, a Comissão de Inquérito das Nações Unidas descreveu esse sistema como um mecanismo de discriminação capaz de afetar o local de residência, o emprego, a educação e o acesso a determinados serviços. Para um jovem, o aspecto mais marcante é este: ele pode ter de conviver com as consequências de escolhas ou acontecimentos ocorridos antes mesmo de nascer. Pyongyang também é considerada há muito tempo uma área de valor político e econômico especial, onde as oportunidades de acesso à moradia, ao trabalho e a determinados serviços podem ser melhores do que em muitas outras regiões. No entanto, a sociedade norte-coreana atual não está completamente parada no tempo como algumas décadas atrás. A expansão dos mercados, do dinheiro e das redes de relacionamento tornou algumas dessas fronteiras mais flexíveis. Mas o paradoxo permanece. Em um país que enfatiza fortemente o coletivo, a origem de uma família ainda pode acompanhar uma pessoa por mais tempo do que as próprias escolhas que ela faz ao longo da vida. Mas, no topo desse sistema de hierarquias, está uma família cujo rosto o mundo inteiro conhece, enquanto quase nada se sabe sobre sua verdadeira vida cotidiana. Parte 9. Kim Jong-un, o líder cujo próprio ano de nascimento já foi incerto. Os mísseis de Kim Jong-un podem ser acompanhados por satélites, mas muitos detalhes básicos sobre a vida pessoal do próprio líder foram, durante anos, muito mais difíceis de confirmar. O dia 8 de janeiro é geralmente considerado o aniversário de Kim Jong-un, mas, durante muito tempo, a Coreia do Norte não transformou essa data em uma grande celebração nacional da mesma forma que fez com Kim Il-sung ou Kim Jong-il. Até mesmo o ano de nascimento de Kim Jong-un já foi informado de maneiras diferentes por fontes externas. Um detalhe aparentemente simples como esse mostra o nível de sigilo que envolve a família dirigente. Informações sobre sua saúde, residência, número de filhos ou mudanças dentro da família Kim raramente são divulgadas de forma completa. E justamente esse vazio de informações cria um ambiente perfeito para rumores. Sempre que Kim Jong-un desaparece da vida pública por algum tempo, uma série de teorias pode surgir rapidamente no exterior. Ele estaria doente, teria passado por uma cirurgia, perdido poder ou até mesmo morrido. Mas grande parte dessas especulações não possui provas sólidas. Por isso, ao falar sobre Kim Jong-un, é importante separar claramente 4 níveis de informação: aquilo que Pyongyang divulga oficialmente, o que pode ser observado por imagens, as avaliações feitas por serviços de inteligência e os rumores que ainda não foram confirmados. O que chama atenção não é apenas o grau de segredo em torno da vida de um líder. Em um sistema altamente centralizado, a falta de transparência sobre a saúde e a família de quem está no topo também pode tornar extremamente difícil prever o futuro de todo o país. E hoje, o maior mistério em torno da família Kim talvez já não seja como Kim Jong-un viveu, mas quem poderá ocupar o lugar dele no futuro. Parte 10. Kim Joo-ae, a filha que está sendo levada para cada vez mais perto do centro do poder. Uma adolescente aparece ao lado de mísseis, segura uma arma em um campo de tiro, dirige um tanque e ocupa posições cada vez mais próximas do pai em cerimônias de nível nacional. Seria apenas a imagem de um pai levando a filha consigo ou a apresentação pública da próxima geração de líderes da Coreia do Norte? A jovem, geralmente identificada como Kim Joo-ae, filha de Kim Jong-un,
começou a aparecer publicamente no fim de 2022. Desde então, suas aparições se tornaram cada vez mais amplas, de eventos militares a atividades políticas, diplomáticas e cerimônias de forte valor simbólico. Em abril de 2026, o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul apresentou sua avaliação mais contundente até então, com base no que chamou de informações de inteligência confiáveis. Ju Ae aparentemente teria sido colocada em posição de sucessora. Imagens dela dirigindo um tanque ao lado do pai também foram interpretadas pelo lado sul-coreano como parte de um processo de construção de uma imagem militar para uma possível herdeira. No entanto, isso continua sendo uma avaliação de Seul e não um anúncio oficial de Pyongyang. Por esse motivo, alguns especialistas ainda alertam que não é possível considerar a sucessão como algo certo. Em julho de 2026, Ju Ae voltou a aparecer em destaque ao lado de Kim Jong-un durante cerimônias de memória relacionadas à guerra, reforçando ainda mais as especulações sobre seu possível papel no futuro. Se Ju Ae realmente se tornar líder, a família Kim entrará em sua quarta geração no poder. E aí surge talvez o maior paradoxo. Enquanto milhões de cidadãos comuns possuem pouca influência sobre a estrutura política nacional, o futuro de todo o país pode continuar girando em torno da mesma família. E é justamente aqui que a história de uma família poderosa nos leva de volta à pergunta inicial. Por trás dos nomes conhecidos pelo mundo inteiro, como está sendo decidida a vida de milhões de pessoas comuns? A Coreia do Norte não pode ser compreendida apenas por meio dos desfiles militares, dos lançamentos de mísseis, dos novos conjuntos residenciais de Pyongyang ou das imagens de Kim Jong-un surgindo diante de fileiras perfeitamente organizadas de soldados. Por trás dessas cenas está a mulher que precisa se virar nos mercados para levar comida para casa. Está a família que precisa calcular cuidadosamente cada refeição. Estão os jovens que crescem em um ambiente onde informações vindas do exterior podem se transformar em um problema grave. E estão aqueles que atravessam a fronteira esperando encontrar liberdade, mas que às vezes acabam enfrentando exploração, tráfico de pessoas ou o risco de serem enviados de volta. Essas histórias não representam toda a população da Coreia do Norte. E os norte-coreanos também não são personagens estranhos isolados do mundo moderno. São pessoas que trabalham, criam seus filhos, amam suas famílias e procuram maneiras de se adaptar a limitações sobre as quais nem sempre têm o direito de escolher. Talvez o maior mistério sobre a Coreia do Norte não seja como Kim Jong-un vive, mas sim, quanto poder uma pessoa comum realmente possui para decidir o próprio destino nesse país. E para você, qual parte da jornada de hoje fez você refletir mais? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você quiser continuar descobrindo a vida real por trás das imagens de diferentes países ao redor do mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar nossos próximos vídeos.